Oi gente, tudo bem? A paz seja bem-vinda a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E hoje o nosso vídeo é a continuação da série, O Aviso do Fim. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, convido você a estar me assistindo aos outros vídeos. Faz um fixinho aqui embaixo, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aqui, porque se você ainda não me segue, me siga no Instagram, no TikTok, tá bom? Então vamos lá dar continuidade ao livro do Apocalipse. Nós já estamos no capítulo 2 e no vídeo passado nós falamos sobre a igreja de Éfeso, né? E hoje nós vamos continuar, né, no capítulo 2 e hoje nós vamos começar a igreja de Esmirna, né? E está lá escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo do 8 ao 10, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tem mais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Se é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Gente, esse versículo aqui, do 8 ao 10, né, ele nos ensina muitas coisas. Tem muito para puxar desses versículos do 8 ao 10 aqui, né? Primeiro que ele fala aqui sobre a sinagoga de Satanás. Depois ele fala aqui, né, que as pessoas iam ser perseguidas, né, iam lançar as pessoas na prisão, né? E aqui ele fala também que teria tribulação de 10 dias, né? Então, ele faz uma promessa no final, ele fala assim: e dar-te-ei a coroa da vida. Então, vamos lá, começar, né? Vamos tentar entender esse versículo aqui, né? Então, assim, primeiro eu queria falar para vocês sobre a cidade de Esmirna, né? Era uma cidade grega muito linda, ela ficava localizada na Turquia, né? Ela tinha uma infraestrutura muito grande, essa cidade era muito fiel a Roma, né? Tinha também comércio e mais ou menos 200 mil habitantes, tá? Nessa época que os cristãos eles eram pobres, né? E eram muito perseguidos, né? Então, por isso que Jesus falou aqui, né? Que iam ser muito perseguidos, muitos iam ser lançados na prisão. Por quê? Porque eles, né, falavam de Jesus. Então, pelo nome de Jesus, eles iam ser muito perseguidos, né? Até o ponto de morrer, né? E aí Jesus disse assim: vocês são pobres no valor financeiro, mas são muito ricos, né? Porque eles não esqueceram da palavra de Deus, né? Que eles não esqueceram de Jesus. Então, a riqueza, Jesus está dizendo que nós devemos buscar, acumular, né? Nós devemos buscar constantemente a riqueza em Jesus Cristo, a nossa salvação, né? Aí sim nós somos ricos, né? E ele fala aqui também da sinagoga de Satanás. Ele está dizendo assim, que são aqueles que se vestem, né, com a boa aparência, que olham, aquele é um santo, mas na verdade não são, né? Na verdade eles servem ao inimigo, né? E sobre os 10 dias aqui, que ele diz que tereis uma tribulação de 10 dias, esses 10 dias, na verdade, são 10 períodos. Não é literal a palavra 10 dias não é literal. Ele fala aqui de dias, mas quando nós vamos estudar a Bíblia profundamente, não é. Tem palavras que é colocada que não podemos traduzir ela literalmente. Era literal, entendeu? Então, os 10 dias aqui que ele fala são 10 períodos que o inimigo ele se levantou para derrubar a igreja. Então, Jesus já tinha avisado aqui que durante 10 períodos ia se levantar muito contra a igreja de Jesus Cristo, né? E ele fala também da promessa, que é a coroa, que dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, essa coroa é uma promessa que Jesus está nos fazendo, que se a gente perseverar até o fim, né? Que se a gente estiver na presença de Deus, Deus vai dar uma coroa da vida pra gente, né? Olha que coisa linda isso, né? E vamos lá, eu vou falar aqui os períodos do qual Jesus citou que se levantou o inimigo para derrubar a igreja, mas não prevaleceu, né? Estamos em pé até hoje, glória a Deus por isso. Então o primeiro foi com Nero, né? Depois foi na época de Domiciano, né?
depois foi Trajano, depois foi Marco, depois foi Severo, depois foi Máximo, depois foi Décio, depois foi Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Então, esses foram os 10 períodos, esses 10 reinos, 10 reis que se levantaram contra a Igreja de Jesus, mas nós estamos aqui, nós prevalecemos, né? A palavra de Deus prevalece, a luz, ela prevalece sobre as trevas, né? Então, ele diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Gente, que tremendo isso, né? Então, se você vencer, você tem vida eterna, né? Não tem a morte física e nem espiritual. Ele está falando aqui que se você não estiver em Jesus, além da sua morte física, você terá a sua morte espiritual, que é a morte eterna. E nós que vencermos, receberemos o dano da segunda, não receberemos o dano da segunda morte, nós teremos vida eterna, né? E vamos lá, o capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Vamos iniciar a igreja de Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, né? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. E isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, né? Ele está falando de uma espada que tem 2 lados, que corta dos 2 lados aqui, 2 fios, né? E o que isso quer dizer, né? Naquele tempo, em Roma, os soldados, os gladiadores, né? Tinham uns que eram tipo legionários do exército, tipo, eles eram BOP, tipo, eles eram patente maior. E só eles tinham autoridade de carregar essa espada, né, que cortava dos 2 lados. Então, ele está falando aqui assim, que aquele que tem a espada aguda de 2 fios, né, conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele está dizendo aqui que o trono de Satanás era na cidade de Pérgamo. Olha que incrível isso, olha que tremenda essa revelação, né? Meu Deus, ele fala primeiro que Jesus tem uma espada muito mais poderosa do que aquela espada daquela época dos patentes mais altos de Roma, os gladiadores de Roma, que tem uma espada que afiava dos 2 lados. Jesus está dizendo, a minha espada é muito mais poderosa do que isso. E a gente tem que entender que na Bíblia sempre tem um exemplo do contexto histórico da época. Então Jesus pegava o contexto histórico daquela época e dava um ensinamento em cima daquele contexto histórico. Então a gente tem que entender a história, pesquisar a história, como era o contexto daquela história naquela época, e a gente vai entender claramente o que Jesus estava falando, o que a Bíblia fala para nós, né? Então ele está dizendo aqui que em Pérgamo tinha o trono de Satanás. Olha que tremendo isso aqui, né? Então, assim, Pérgamo, ela se orgulhava muito dos vários templos que eles tinham lá, né? Tinha um culto que era um culto imperial de Roma, cultuavam muito a Roma, faziam Roma como se fosse um deus, né? Então, Pérgamo era uma cidade muito importante daquela época, né? Como eu falei para vocês, tinha comércio, tinha teatro, né? Era uma cidade muito desenvolvida, né? E lá estava um centro de cura, de um hospital, né? Então, a própria Roma, como eu falei, era considerado um deus para eles. E eles tinham essa adoração. E Jesus revelou aqui que o trono de Satanás era nesta cidade. Então, olha que peso espiritual, né? Olha que peso espiritual tinha essa cidade, né? Então, mesmo assim, Jesus advertiu, né? Falou que ele é muito maior do que isso, que ele está acima disso, né? Aí ele continua aqui no versículo 14, ele fala, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, né? Então aqui ele também fala sobre o joio e o trigo, né?
aquele que está implantado dentro da igreja ensinando doutrinas que Deus não adora, Deus abomina isso, né? Ele está falando aqui que lá em Pérgamo tinha isso, né? Então, ele fala aqui de Balaão, né? Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta, né? Ele recebia dinheiro de um rei, para jogar maldição contra Israel. Não sei se você sabe dessa história. E aí teve um dia que o rei convidou ele para profetizar contra Israel, né? E aí ele tentou falar, na hora que ele tentou profetizar contra Israel, Deus não permitiu isso. Ele não deixou ele falar. E na hora que ele falou, ele abençoou. Deus usou a boca dele, não permitiu, bloqueou a boca dele para amaldiçoar Israel. E na hora que ele foi falar a maldição para Israel, saiu bênção para Israel. Olha que incrível isso, né? E aí Deus anulou essa sentença, né? E depois que ele não conseguiu, esse Balaão não conseguiu profetizar contra Israel, aí o que foi que ele fez? Ele pegou, sugeriu ao rei, que era Balaque na época, né? Para fazer com que as mulheres da terra, né? Se casassem com os judeus, que eram separados e escolhidos de Deus, né? E aí elas tirariam os judeus, elas pegariam os judeus, influenciariam os judeus para que pecassem contra Deus, né? E acabou que muita gente caiu, viu? Mesmo sabendo da palavra, seguindo a Deus, conseguiu, né, cair nessa armadilha de Satanás. E muitos caíram nisso e hoje é do mesmo jeito, gente. Hoje, do mesmo jeito. A gente lê sobre as cartas, sobre as igrejas, e a gente parece que está lendo algo muito atual. Muito impressionante isso, né? Hoje acontecem coisas assim muito piores, né? Então, a gente está vendo aqui que havia sacrifícios e as pessoas tomavam esses sacrifícios de idolatria para si, isso não agradava a Deus, né? Então, Jesus está repreendendo aqui eles nesse sentido, né? Então, a gente tem que prestar atenção aqui, muito claro, o que Jesus nos quer passar, o que Ele quer passar para a gente, como ensinamento, para que a gente não cometa o mesmo erro, né? Então, Ele estava mandando sempre um aviso para eles se alertarem, para eles se posicionarem, para eles voltarem para o caminho, para eles se arrependerem das suas práticas pecaminosas, né? Jesus estava o tempo todo aqui advertindo as pessoas. Mas mesmo assim, as pessoas ainda continuavam fazendo coisas erradas, continuavam pecando contra Deus, continuavam com idolatrias, com práticas pecaminosas, né? Então, Jesus aqui fala pra gente ficar atentos, né? E aí, lá no versículo 17, ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meu Deus, que tremendo isso. Meu Deus, olha só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Meu Deus, você entendeu o que isso quer dizer? Deus está te dizendo que vai te dar um novo nome. Ao que vencer, você vai comer de maná que ninguém comeu, um maná escondido, que vai ser para você, que Deus está preparando para você. E um novo nome que Deus vai te dar. Meu Deus, é impressionante como Deus é misericordioso conosco, como Deus é maravilhoso em nos abençoar, mesmo nós não merecemos. Só basta estarmos aos pés dele, seguindo a ele, amando ele, entendendo o seu sacrifício na cruz e nos redimindo diante dele. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Jesus que eu amo, esse é o Jesus que eu tenho prazer em falar aqui para vocês, em amá-lo, em adorá-lo. Esse é o Jesus que eu quero para sempre, eternamente, junto de mim, perto de mim, né? E você, como é que está o teu coração hoje? Depois de estudarmos essas duas igrejas, e você, como é que está? Está preparado? Espero que sim. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Nós vamos continuar essa série maravilhosa para o nosso entendimento e buscarmos a presença de Deus cada dia mais para nós. Um beijo, fica com Deus, compartilha para mais pessoas e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!